Irmãos, lembrando, queridos, que no dia 14, dia 14 de junho, irmãos, hoje é dia 1º, dia 14 de junho, sem ser o sábado que vem, no outro sábado, nós estaremos aqui no nosso segundo encontro de casais. Por que segundo, irmãos? Por que nós falamos sobre o segundo? Porque já teve o primeiro. Então minha mãe foi cirúrgica na resposta, porque já teve o primeiro. Então, o ano passado foi incrível, irmãos, de verdade. Assim, foi um tempo especial. Nós tivemos aqui, irmãos, se não me engano, 12 casais. Foi isso, não foi? 12 casais? 12 casais? 10? Cidade falou 10. 10 casais nós tivemos aqui o ano passado. E esse ano nós estamos trabalhando mais ou menos com esse número também, né? Então, faça a sua inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição. Irmãos, vai ser um tempo precioso. Nós vamos, obviamente, ter um jantar após a palestra, mas nós vamos ter algo bem romântico mesmo, né? Como a gente fez da outra vez. E eu tenho certeza que será incrível. Essa semana, inclusive, nós vamos nos reunir, para organizar, para falar um pouco sobre, essas questões, o cardápio. O cardápio sempre é surpresa, viu, irmãos? Tem pessoas falando assim: vai ser o mesmo cardápio do ano passado? Tomara que seja e tal. É surpresa. A gente não vai revelar o cardápio antes, mas vai ser um tempo precioso também. Eu creio que tudo que a gente se prontifica a viver, para que o nosso relacionamento com Deus, acima de tudo, seja evidenciado, isso vai fluir e alcançar outras áreas da nossa vida, amém? Então, o relacionamento conjugal é algo que Deus tem, para as nossas vidas, e é um tempo de aprendizado também, amém, queridos? Então, fique aí, convide um casal, tá bom, queridos? Essa semana a gente vai soltar lá no Instagram, no grupo da igreja também, no WhatsApp. Vamos soltar lá o flyer para você convidar alguém para estar aqui com você, e que a gente possa estar crescendo em direção àquilo que Deus está nos chamando para viver. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 11. Quantos que vieram aqui nessa noite com expectativa em Jesus, irmãos? Deixa eu ver. Você saiu de sua casa com expectativa em Cristo Jesus. Aleluia. Lucas 11. Eu preguei outro dia sobre esse texto, irmãos, mas eu não vou pregar, eu digo que não vou pregar nada daquilo que eu preguei outro dia. Deus me tem falado comigo algumas questões de novo, acerca dessa passagem, acerca da oração, e eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a importância da oração. Eu quero falar sobre a importância da oração. Lucas 11, versículo 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Lucas 11, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o pão nosso cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Feche os seus olhos. Faça uma oração nessa noite. Pedindo ao Senhor para falar contigo através da palavra. Vamos lá? Você pode fazer essa oração. Senhor, revela-te a nós
Revela-te a nós o teu cuidado, revela-te a nós a tua vontade, o teu desejo para nós essa noite. Nós queremos ouvir sua voz. Fique à vontade, Jesus, para ministrar ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor pode ministrar, quer ministrar. Nós estamos aqui, Jesus, por causa de Ti. Não faz sentido nós sairmos da nossa casa se não for para buscar a Tua face, se não for para nos lançarmos em Ti. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Amém? Gostaria de pedir você para prestar bem atenção nessa palavra. As crianças, por favor, não fiquem conversando, para que a gente possa prestar atenção bem na palavra. Amém, queridos? Irmãos, a Bíblia fala assim, olha, que os discípulos de Jesus perceberam que eles estavam orando e pediu a Jesus para ensinar eles a orar. Agora, interessante, irmãos, que eu procurei na Bíblia algum lugar específico que os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a pregar. Não encontrei. Eu procurei na Bíblia algum lugar específico que os discípulos pedissem a Jesus para que Jesus Cristo pudesse ensinar eles a falar em público. E eu também não encontrei. Mas nós vamos encontrar os discípulos pedindo a Jesus para ensinar eles a orar. E é tão importante, irmãos, a gente observar isso, de que Jesus Cristo ensinou. Olha o quanto que é importante, porque eles pediram e Jesus Cristo ensinou. Eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Porque os discípulos de João, eles sabem orar, e nós não sabemos orar. E a Bíblia está mostrando, irmãos, que Jesus Cristo ensinou uma oração para eles. A oração que a gente fala, a oração do modelo. Jesus Cristo, ele começa dizendo: olha, acompanhe comigo. Quando orares, essa palavra orares quer dizer, é um ato contínuo. Isso não quer dizer que você vai orar uma vez. Essa palavra orares quer dizer que é um ato contínuo. Isso quer dizer que Jesus Cristo estava inserindo aos discípulos a ideia de que eles deveriam orar sempre, que eles deveriam e devemos, melhor dizendo, orar sempre. Então Jesus Cristo já começa ensinando: quando orardes, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Quando ele diz Pai, ele está dizendo: olha, primeiro você tem que conhecer e saber com quem você está falando. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele também está dizendo: olha, adore a esse que você tem um relacionamento com ele, que é o seu Pai. Quando ele diz venha o teu reino, isso está dizendo: você precisa criar prioridades na sua vida, não prioridades terrenas, mas prioridade que vem do alto. Quando ele diz: olha, dai-nos cada dia o nosso pão diário ou o pão cotidiano, ele está dizendo: você também precisa orar por provisão. Quando ele diz perdoa-nos os nossos pecados, ele está dizendo: olha, seja humilde,
para reconhecer que você é pecador, mas também tem humildade para perdoar aquele que te fez algum mal. E quando ele diz, olha, não nos induz à tentação, ele está falando, ore por proteção, mas livre-nos do mal. Ele está falando, e ore por livramento. Só nesses textos, irmãos, a gente já poderia aqui falar sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender a respeito de oração. Mas eu aprendi algo interessante na minha caminhada, de que nós aprendemos com as falas, nós aprendemos com aquilo que as pessoas fazem, mas nós aprendemos também com o exemplo. E eu não encontrei, irmãos, uma pessoa que orou mais em toda a sua trajetória do que o próprio Senhor Jesus. Você vai encontrar personagens com orações específicas, como Ana, que era estéril. A Bíblia fala que ela orou e pediu ao Senhor para dar a ela um filho, e se Deus desse a ela um filho, ela ia entregar esse filho para Deus. E assim aconteceu. Samuel. Nós vamos ver Jonas orando dentro do ventre de um grande peixe, que alguns falam que é uma baleia, mas enfim, dentro de um grande peixe. Nós vamos ver, irmãos, tantos homens e mulheres orando e pedindo a Deus. Mas olha que interessante, Jesus Cristo ensinou, deixou uma oração modelo, mas Ele também nos deixou várias orações que Ele fez, para que a gente pudesse aprender em que tipo de situação nós devemos orar. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Talvez esse seja um tema que ao longo desses 6 anos que nós estamos vivendo igreja, seja um tema que nós mais falamos aqui nesse púlpito. Sobre oração, sobre jejum, sobre ler a palavra, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre largar o pecado, sobre devoção de verdade. E é isso que nós estamos pregando. Irmãos, nós não viemos aqui para pregar sobre algo que vai massagear o ego de alguém. Nós não fomos chamados para pregar, para apagar a luz, colocar uma música de fundo que vai mexer com o seu sentimental, com o seu emocional, e você vai sair daqui momentaneamente bem, mas depois, na segunda-feira, isso não vai fazer efeito nenhum. Mas nós fomos chamados, irmãos, para pregar o Evangelho, ao qual o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E se você for olhar na Bíblia, nós vamos ver inúmeros exemplos de homens que oraram. Elias orou e o fogo desceu do céu. João Batista foi para o deserto, ou você pensa que João Batista foi para o deserto para poder passar uma temporada? O deserto, irmãos, o que tem no deserto? Só prova. De dia, sol escaldante, de noite, frio. Mas ele foi para o deserto para falar com Deus. Ele foi para o deserto a fim de ouvir a voz de Deus e calar a voz desse mundo. Tendo em vista que Deus tinha um chamado específico para João Batista, para que ele pudesse preparar o caminho para Deus para Jesus. E quando Jesus Cristo veio a se manifestar a sua vida pública, João Batista antes veio pregando. E as pessoas iam até ele, sabe, queridos, para ser batizado, para ouvir a mensagem dele. Por quê? Porque João Batista gastou tempo com Deus. E olha que interessante, quando ele viu Jesus, ele falou: aquele que me ungiu me disse, quando você vê ele, o Espírito Santo vai descer sobre ele. E ele não teve nenhuma dúvida quando ele viu Jesus: é esse, é ele. É Ele, ao qual eu não sou digno de desatar as sandálias. É Ele, irmãos, porque oramos, porque nós somos inseridos em desertos na nossa vida.
mas sim porque Deus quer estabelecer um relacionamento de conhecimento com Ele. Vamos lá, irmãos. Vamos pegar algumas orações de Jesus. Tem muitas, irmãos. Eu não sei se eu vou dar conta de falar de todas. Algumas orações de Jesus, eu anotei aqui, se eu não salvo engano, não tinha mais, eu anotei 13, irmãos, 13 orações que Jesus Cristo fez. A Bíblia fala em Lucas 6,12, abre sua Bíblia aí, irmãos, vamos caminhar em alguns versículos. Lucas 6,12, fala assim comigo, quando você abrir esse versículo, coloca a mão no seu coração. Abra sobre esse versículo e coloca a mão no coração. Lucas 6,12. Fala assim: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a gastar os meus dias com a tua presença. Agora vamos lá, irmãos. A Bíblia fala que Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar. A oração do Pai Nosso. Nós já lemos ela. Mas olha o que a Bíblia está nos mostrando. Lucas 6,12. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A Bíblia está nos falando, irmãos, que Jesus Cristo passou a noite inteira orando no monte. A noite inteira orando no monte. E quando chegou o dia, ele desceu do monte e escolheu os 12 discípulos. Então, Jesus Cristo, antes de fazer escolhas, ele também orava. Entende isso? E quantas vezes, irmãos, nós tomamos e fazemos escolhas erradas na nossa vida, sabe por quê? Porque não oramos. Nós somos uma geração que não ora, irmãos. Nós somos uma geração que não gasta tempo em oração. Isso é fato, irmãos. Nós somos uma geração que gasta tempo com tantas coisas. Nós somos uma geração que gasta tempo com celular, que gasta tempo com rede social, que gasta tempo, irmãos, com N coisas, mas com oração nós não gastamos tempo. Escolhemos errado. Quebramos a cara, desculpa te falar isso, quebramos a cara porque não perguntamos a Deus antes o que Ele queria que nós, a decisão que nós deveríamos tomar. Nós não compartilhamos as decisões com Deus, oramos para Ele remediar, oramos para Ele resolver problemas. Por quê? Porque não oramos a fim de fazer a escolha certa. Agora vamos lá, irmãos. Jesus Cristo passou a noite inteira orando, Fernando, para poder escolher os discípulos. Gastou a noite inteira ali, ó. Senhor, me mostra. Pai, eu quero saber. Quero escolher conforme a sua vontade. Só que nós não. Nós não escolhemos segundo a vontade de Deus. Escolhemos, na maioria das vezes, segundo a nossa vontade. Agora vamos lá. Lucas 3:21. Lucas 3:21, queridos. Quero te ensinar nessa noite, olha. Antes de tomar uma decisão importante na sua vida, ou antes de tomar uma decisão que não seja importante na sua vida, olha. Seja importante, seja não importante. Entende? Isso faz toda a diferença. Confie a Deus na sua vida. Confie a Deus até mesmo nos mínimos detalhes. Você vai ver como que vai ser a sua caminhada. Lucas 3:21 vai dizer que aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. Olha aí, irmãos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho o prazer. Agora que a Bíblia está falando
que Jesus Cristo orou no momento, no ato do seu batismo, e foi aonde ele teve a experiência de ouvir de Deus que o próprio Deus tinha prazer na vida dele. Agora, de verdade, quantas pessoas que estão correndo atrás de experiências maravilhosas com Deus, mas não querem gastar o tempo com Deus? Pessoas que vão daqui, dali, pessoas que querem, eu quero, mas não querem fechar a porta do seu quarto e orar e falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Marcos 1,35. Vamos lá, irmãos. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Marcos 1,35. Aleluia, Jesus. Ensina-nos a orar. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo. Irmãos, o que você entende por de manhã muito cedo? Você já colocou o celular para despertar 9 horas da manhã? Me ajuda aí, né, irmão? Você vai colocar o celular para despertar 9 horas da manhã? Muito cedo, irmão, 5 horas, hein, Fernando? 4 horas. John Wesley, ele falava assim: olha, eu não vou deixar com que os pássaros adorem o meu Deus antes de mim. Ele acordava 4 horas da manhã para orar e adorar a Deus. A Bíblia está falando aqui, irmãos, olha, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, dá para você ter uma base. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que Jesus Cristo também orava sozinho e cedo. Agora, irmãos, nós não podemos ser preguiçosos quanto à nossa fé. Entende? O reino de Deus, a Bíblia vai falar que o reino de Deus ele é alcançado por esforço. Nós não podemos ser preguiçosos, irmãos. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho tempo para orar. Desculpa, irmão. Isso é uma desculpa. Esfarrapada, né? Eu fiz a leitura labial. Sabe por quê, irmãos? Porque se você recebeu um convite para ir para um lugar ao qual você tem que sair 4 horas da manhã, você vai levantar. Você vai se preparar para ir. Amanhã todos nós vamos para Caldas Novas, está tudo pago. 4 horas da manhã nós vamos sair, está tudo frio. Vamos lá. Entende, irmãos? É porque nós não damos a devida importância. É porque nós somos preguiçosos na fé. Jesus Cristo orava, levantava cedo para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz do Pai. Agora, irmãos, a Bíblia está dizendo em Lucas 5,16. Lucas 5,16. A Bíblia está dizendo: olha, porém sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para o ouvir e para se por ele curada das suas enfermidades. Versículo 16. Porém ele se retirava para o deserto. Aí está no plural, para os desertos, e ali, enquanto a multidão queria alcançar Jesus, ser curado por Jesus, olha o que a Bíblia está falando: que Jesus Cristo não perdia tempo e ia, ele curava as multidões, curava os enfermos, mas ele não abria mão de ir num lugar deserto. Agora, nos dias de hoje, o que as pessoas querem? As pessoas querem fama, as pessoas querem notoriedade, as pessoas querem ser famosos. Entende? Enquanto Jesus Cristo estava escondendo no Pai, enquanto Jesus Cristo estava indo para o deserto orar para conhecer mais do Pai, mas as pessoas iam até Ele.
mais as pessoas o procuravam. Sabe, queridos, olha o que nós estamos aprendendo aqui, que o nosso Senhor Jesus, Ele ia para o deserto para orar, Ele se retirava daquele lugar ali comum para poder gastar a sua vida em oração. Agora, irmãos, se você não parar para ouvir a voz de Deus no seu dia a dia, de alguma forma Deus vai te fazer parar. Falo isso, irmãos. Se você não procurar o deserto, olha para mim aqui, se você não procurar o deserto para orar, Deus vai te colocar no deserto para você orar. Irmãos, não queira ser colocado no deserto porque você não foi no deserto. Isso é um fato. Porque, irmãos, eu já vivi experiências assim. Do ativismo religioso, no ápice da minha vida, pensando que eu estava com a vida em Deus, mas eu não estava nem orando mais, fazendo as coisas, pensando que estava fazendo as coisas para Deus, mas não. Deus me parou. Ele permitiu de me parar para Ele me poder ensinar o que é importante de verdade. E muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não querem ir para o deserto, tirar esse tempo com Deus. A Bíblia fala, Paulo vai dizer aos Gálatas, que quando Deus o chamou, quando Cristo chamou, Ele foi para a Arábia, no deserto, e ficou 3 anos. 3 anos sendo preparado por Deus, antes de começar o seu ministério apostólico. Está lá em Gálatas. Ou você acha que ele recebeu ali a visita, né, de Cristo no caminho de Damasco e já saiu dali pregando? Não. Ele se retirou a fim de conhecer a Deus, a fim de conhecer a Cristo. A Bíblia fala em João 6,11, vamos lá. João 6,11, que Jesus Cristo, Ele orou antes da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus orou antes da multiplicação dos peixes, dos pães e peixes. Antes de alimentar uma multidão, Jesus Cristo orou. E quantos de nós, como cristãos, irmãos, nem oramos antes da nossa alimentação? E a Bíblia fala que ele orou depois também da multiplicação. Orou antes e orou depois. Mateus 14, 23 vai mostrar a oração que ele fez depois da multiplicação. Vamos lá. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Não, anotei errado. Nem eu estou entendendo essa leitura. Isso mesmo. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Esse versículo é justamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você pegar aí, olha, versículo 13 até o 21 vai dizer os detalhes da multiplicação. No versículo 22, Jesus Cristo ordenou para eles entrar no barco, despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então ele orou antes, nós lemos lá em João 6,11, e orou depois. Agora, irmãos, quem tem nos dado o nosso alimento? Jesus, irmãos. Quem tem te dado saúde para poder você trabalhar? Então, eu quero aqui te deixar um ensino. Olha, ore com seus filhos à mesa, ore com as pessoas que estão contigo na sua casa. Antes de alimentar, ore. Agradeça a Deus pelo alimento diário. Crie esse hábito. Irmãos, olha que interessante isso.
a Bíblia está nos mostrando que antes da multiplicação, Jesus Cristo orou, e depois também orou. Então ele orava em todo o tempo. Jesus também orou no monte da transfiguração. Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiram ao monte a orar. Subiu ao monte para quê? Para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. Agora olha para mim aqui, irmãos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele subiu ao monte Paraó, e naquele monte ele transfigurou-se. E naquele monte a Bíblia fala que ele teve um diálogo com Moisés e Elias. Muitas pessoas falam que Moisés representa a lei e Elias os profetas, mas eu não quero entrar nesse mérito dessa questão. Eu quero apenas, irmãos, entender e dizer para você que quando nós estamos orando, nós estamos muito próximos de alcançar experiências sobrenaturais com Deus, embora essa não seja o nosso intuito principal e final. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo subiu ao monte Paraó, e lá naquele monte a experiência foi tão transformadora que Pedro falou assim: Senhor, como é bom estar aqui, como é bom estar nesse lugar. Vamos fazer uma tenda. Ele esqueceu até dele, de Pedro e Tiago. Ele falou: vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Até esqueceu de fazer uma tenda para ele mesmo. De tão bom, ele falou assim: eu não quero tenda não, eu só quero continuar nesse lugar. Agora, irmãos, qual o lugar que nós vivemos, que nós experimentamos, que é um lugar sobrenatural? E é isso que precisa, irmãos, estar dentro da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos voltar como igreja a queimar pela oração, irmãos, a queimar pela oração, a gastar nossa vida em oração. Olha que bom é estarmos nesse lugar. Jesus orou também pelos pequenos. Mateus 19:13. Mateus 19:13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Jesus Cristo orou pelas crianças, pelos pequeninos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem colocado as suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos e orado por eles? Pedido ao Senhor por protegê-los? Você tem deixado os seus filhos soltos em um mundo que se chama internet, soltos, irmãos, nas garras de Satanás? Nós, como os cristãos, precisamos orar pelas crianças. Ore por elas. Peça ao Senhor, irmãos, para protegê-las. Peça ao Senhor para que eles possam ter os seus caminhos guiados por Ele, e que na idade da razão eles venham escolher por Cristo. Isso recai sobre nós.
responsabilidade de orarmos pelas nossas crianças. Porque de fato, irmãos, o inimigo tem se levantado contra as crianças, tem se levantado contra a família, tem se levantado, irmãos, contra todos aqueles que se configuram dentro de uma família. E agora nós precisamos entender que Jesus Cristo está nos mostrando: olha, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus Cristo orou antes de ressuscitar a Lázaro. João 11, 41 e 42. João 11, 41 ao 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Então, Jesus Cristo também orou antes de ressuscitar Lázaro. Já tinha muitos dias que ele estava ali. E Jesus Cristo mandou tirar a pedra. E depois de ter tirado a pedra, alguém ter tirado a pedra, Jesus Cristo fez uma oração com o Pai. Agora, irmãos, quantas pessoas que você ouve e que fala assim: olha, eu quero curar os enfermos, eu quero expulsar demônios, eu quero cumprir com o ídolo, eu quero pregar o Evangelho com ousadia. Mas as pessoas, irmãos, elas querem fazer, mas não querem viver aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Relacionamento. O Evangelho, irmãos, está intrinsecamente ligado a relacionamento. Quando Jesus Cristo ensinou a oração, o que ele falou? Pai, quando orares, Pai, Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso. Isso quer dizer, estabeleça um relacionamento de identidade. Ora, se você tem um pai, é porque você sabe claramente que você é filho, você é filho. Amém? Logo, nós precisamos entender, irmãos, que todo o poder está disponível para os filhos. Jesus Cristo falou assim: olha, Ele me dá todo o poder nos céus e na terra. Depois, quando Ele disse isso, Ele falou: portanto, ide. Ou seja, o meu Pai me deu poder nos céus e na terra, e eu estou dando poder para vocês. Vai, prega o Evangelho, fale do amor de Deus. Agora aqui a Bíblia está nos mostrando que ele, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou. João 12, 27 e 28 vai dizer, um pouquinho mais para frente, que Jesus Cristo estava dentro do templo. E olha a oração que ele fez. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a essa hora. E Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e dizia: já tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Aqui Jesus Cristo estava dentro do templo, irmãos, orando. Jesus Cristo entrou dentro do templo e expulsou os cambiadores, numa certa passagem. Aqueles que faziam uma zorrague de dentro do templo, vendiam as coisas, bichos, estavam uma bagunça. E Jesus Cristo falou assim: aqui não. A minha casa será chamada casa de oração. Agora, irmãos, Jesus Cristo falou assim: olha, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Só que vocês têm transformado esse lugar em um lugar de cambiadores, de trocas. Orar no templo é gastar tempo nesse lugar aqui
em oração. Orações coletivas são importantes. Por isso nós estamos aqui às quartas-feiras, 19h30, orando insistentemente. Salvo engano, tem mais de 4 anos que nós estamos na quarta-feira orando. Nós não vamos sucumbir. Nós não vamos abrir mão de orar. Porque lá atrás, quando nós fazíamos, cultos na quarta-feira, quantas pessoas me questionou e me perguntou: por que você não volta a fazer culto na quarta-feira? Faz culto no dia de semana, chama alguém famoso para vir pregar, enche a igreja. Irmãos, nós não estamos querendo encher a igreja de pessoas vazias. O que adianta encher a igreja de pessoas sem Deus? O que vai adiantar, irmãos? O que nós queremos é que as pessoas conheçam a Deus. O que nós queremos é que as pessoas permaneçam em Cristo. O que nós queremos é que amanhã você possa dizer: eu estou amando Jesus mais do que ontem. O que nós queremos, irmãos, como filhos de Deus, cumprir com o propósito que Deus colocou no nosso coração, sabe qual é? Que o ano que vem você permaneça, que os seus filhos permaneçam. Que quando Jesus voltar, você permaneceu, os seus filhos permaneceu, a sua casa permaneceu. Porque esse é o Evangelho que vai te fazer permanecer. Um Evangelho que conhece Jesus através da oração, através da entrega. E quanto mais você desce na oração, mais você percebe, irmãos, que você precisa dele. Mais você vai olhar e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas muitos de nós damos desculpas. Falei com os irmãos, já tem alguns anos que nós temos o desejo de ter mais horários de salas de oração. E como eu oro, irmãos, e peço a Deus para levantar pessoas que tenham um coração disposto a orar. Entende? Que tenham um coração disposto. Quanto que eu oro e falo e peço a Deus para levantar pessoas que não vão medir esforço. Essa tem sido a minha oração. Sabe, queridos? Que não vão medir esforço. Pastor, eu quero ter uma sala de oração aqui na terça-feira, na segunda. Pastor, na quarta-feira não dá para mim não, mas na segunda eu consigo ir no tempo para orar, liderar um turno de oração. Mas sabe o que as pessoas falam? Na segunda não dá para, se a gente mudar para segunda, não dá. Na terça-feira, não dá não. Na quarta, pastor, na quarta não dá. E na quinta? Na quinta também não vai dar não. Na sexta é muito difícil. No sábado, bicho, piorou. Sábado tem muita festinha. Irmãos, se a gente não vencer, irmãos, eu já saí da minha casa. Não é porque a responsabilidade recai exclusivamente sobre mim, não. Que algumas pouquíssimas oportunidades eu liguei para alguns irmãos e falei: olha, hoje eu não vou conseguir estar aí na sala de oração. Entende? Pode acontecer. Mas eu não abro mão, irmãos, de gastar minha vida com Jesus. Eu não abro mão, até que Ele venha, irmãos, eu vou permanecer nesse lugar. Eu falo com a mesma palavra que eu preguei há muitos anos em relação a isso, eu estou falando aqui hoje. Eu vou gastar minha vida com Jesus. Eu não quero, eu perdi o meu prazer nas coisas desse mundo. Se você tem se perdido, se você tem olhado para as coisas desse mundo e deixado esse lugar de oração, sabe, queridos, volte a pedir ao Senhor para acender essa chama no seu coração. Porque Jesus Cristo ensinou a igreja lá de Efésios: olha, eu sei onde você parou, eu sei onde você perdeu o primeiro amor, eu sei onde você parou de orar, você parou de falar comigo. Por quê? Porque às vezes, irmãos, pode ser que seja de uma hora para outra, mas às vezes, na maioria das vezes, Mateus, é sorrateiro. Você começa a se distrair com uma coisa aqui, se distrair com outra coisa ali, você começa a fazer outras coisas ali, e aí quando você pensa que não, você já não está mais falando com Deus, acabou o seu relacionamento. E o primeiro passo, eu aprendi, o primeiro passo, gente, para que a pessoa se desvie do caminho do Senhor, é ela parar de orar. É parar de falar com Deus. Está falando com Deus, irmão? Vamos devagar. Primeiro passo, para que a pessoa deixe de viver uma vida com Deus. Então, a Bíblia nos
mostrando que Jesus Cristo orou num tempo. Lucas 22, 32. Volta um pouquinho. A Bíblia fala que Jesus Cristo orou por Pedro. Disse 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu roguei por quê? Por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha aqui, irmãos, isso. Jesus Cristo falando com Pedro: eu orei por você. Satanás, Pedro, está querendo, peneirar você. Está pensando que você está de boa? Satanás está querendo, como diz aí no jargão popular, Satanás está querendo passar o rato para você. Mas eu roguei diante do Pai por você. Quando você se converter, confirma seus irmãos. Agora, de verdade, vocês pensam, será que nós vamos pensar que Satanás ele está feliz conosco? Você acha que você viver uma vida com Cristo, entregar sua vida para Jesus, pregar o Evangelho, abrir mão do pecado, sabe, queridos, você acha que Satanás está feliz com você? Não. O mesmo sentimento, estava falando com a Gabi hoje. Satanás é o único ser que já sabe o seu final, e por isso ele está numa corrida contra o tempo, porque a Bíblia não falha. E a Bíblia fala que o final de Satanás é o quê? Ele será preso. Depois de 1000 anos ele será solto, e Deus vai destruir ele de uma vez por todas. Está lá em Apocalipse. Satanás é o único ser que já sabe o seu final, e ele está na corrida contra o tempo para quê? Para destruir as vidas. Por isso que João 10,10 vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Ele está na corrida contra o tempo, ceifar vidas, acabar com o seu casamento, acabar com o meu casamento, acabar com a minha vida relacional, acabar com a sua vida relacional. Essa é a vontade dele. Mas o mesmo texto vai dizer que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Satanás está lutando contra isso, mas nós temos um Deus que está ao nosso favor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, se a gente pudesse abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que o mundo, para aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Lembro-me de uma passagem aonde Samaria estava cercada, Eliseu e o seu servo estavam ali, e ao acordar de manhã o exército estava ali cercado em Samaria para prendê-los. E Eliseu falou assim, o servo de Eliseu falou assim: ai, Senhor, agora acabou para nós. Aí sabe o que Eliseu fez? Eliseu fez uma oração: ó Senhor, permita que ele veja que eu estou vendo. Permita que ele veja o mundo espiritual. A Bíblia fala que ele começou a enxergar um exército de carruagens de fogo cercando a vida deles. E a Bíblia fala que todos aqueles homens do exército de Samaria ficaram cegos, e eles não puderam tocar a sua mão em Eliseu e em Geazi, porque Deus estava protegendo eles. Agora, irmãos, de verdade, nós precisamos ter a nossa vida em Deus, precisamos ter o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Pare de olhar, aqui fica, irmãos, o meu conselho: pare de olhar para as coisas desse mundo. Esse mundo não tem nada para você. Você é um cidadão do céu, você é uma cidadã do céu. Se Jesus Cristo voltar amanhã, se Jesus Cristo voltar hoje, tudo que você lutou para conseguir ficou por aí. Mas se você estabelecer um relacionamento com Jesus, você vai viver com Ele lá, você vai conhecer Ele lá. Se você conhecer Ele aqui, se você falar do nome dEle aqui, Ele vai conhecer e vai dizer o seu nome diante do Pai. Jesus Cristo orou por Pedro,
Jesus Cristo orou pelos discípulos em João 17. Ele falou assim: olha, olha o que ele falou no versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele diz, irmãos, eu não oro só por esses, mas por aqueles que o Senhor deva enviar. Então, o Senhor Jesus Cristo orou por Pedro, mas Ele também orou por nós. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus Cristo orou no Getsemane, em Mateus capítulo 26, eu já estou caminhando para o final. Mateus capítulo 26, vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 36, olha a oração que Jesus Cristo fez no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Versículo 39, e indo um pouco adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Versículo 44, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, antes de morrer, orou. Antes de morrer, de subir na cruz, Ele orou. Lucas 23, 34, a Bíblia vai dizer que Ele orou inclusive na cruz. 23, 34, dizia Jesus: Pai, perdoe-nos, porque não sabem o que fazem. Jesus estava orando pelos seus malfeitores. No Getsemane Ele estava orando e pedindo ao Senhor para que pudesse ser com Ele, que pudesse mostrar e viver e trazer a clareza para Ele ali, de tudo aquilo que Ele precisava fazer e viver. A vontade dele era: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que tudo não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E quantos de nós, irmãos, não oramos dessa forma? Quantos de nós, irmãos, falamos: olha, Pai, que possível, não faça a sua vontade, faça a minha. As pessoas fazem uma oração inversa: não, eu não quero a vontade do Senhor, não, eu quero a minha, faz a minha. Vai acontecer isso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus, Ele orou e ensinou a orar. Agora acompanha comigo, irmãos. Esse foi o último versículo que nós lemos acerca das orações de Jesus. Agora eu quero que você raciocine assim como eu. João 10, 30. Jesus Cristo orava, amém? Quantos aqui entenderam que Jesus Cristo orava? Coloca sua mão no seu coração e fala assim: Senhor, ensina a orar. Amém, queridos? Mas olha comigo, irmãos, um detalhe. João 10, 30. Olha o que Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos. Olha isso, irmãos. Eu estava meditando nisso e falei: meu Deus, esse tanto de versículo, Mateus. E Jesus Cristo, Ele declarou: eu e o Pai somos um. Entende? Mesmo sabendo que Ele fazia e faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três se tornam um. Mesmo sabendo disso, Jesus Cristo em momento algum deixou de orar. Ele não pecou em nada. E mesmo assim, Ele orava. Aí tem outro versículo, João 5,19 e 20. Olha isso. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si só, por si mesmo, não pode fazer alguma coisa, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente.
Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Lá em João 10,30, Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos um. Aqui em João 5,19 e 20, ele está falando que tudo que ele fazia, ele estava vendo o Pai fazer. Agora, irmãos, de verdade, para a gente finalizar, se Jesus Cristo, que é Deus, Ele gastou sua vida aqui terrena, orando e falando com o Pai, imagine nós, irmãos, que somos falhos. Imagine nós, irmãos, meros, como diz um amigo meu, meros comedores de arroz com feijão. Irmãos, vamos lá. Nós precisamos gastar nossa vida em oração. Um dia perguntaram para um grande pregador: o que você faz para que esse tanto de pessoas venham ouvir você pregar? E ele falou assim: eu me coloco a queimar e elas vêm. As pessoas pregavam, irmão, mas pregavam debaixo de oração, falavam com convicção. Agora, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Como que nós vamos viver se nós estamos ignorando a oração? Se nós estamos dando desculpa a não orarmos? Dia após dia damos desculpa, porque não damos importância. Todos os avivamentos, definitivamente, todos os avivamentos que aconteceram na história, ele aconteceu após um grande período de oração de alguém. Quando você olha, irmãos, a Bíblia fala que a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, logo ali em Atos 2, o que eles estavam fazendo? A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos e orando no mesmo lugar. Interessante que Jesus Cristo falou com eles esperarem em Jerusalém, e eles esperou orando. Enquanto nós esperamos, irmãos, a volta de Jesus, nós precisamos orar. Enquanto nós esperamos Ele voltar para nós precisamos gastar nossa vida com Ele. Não há outra forma, não há outro jeito. Se alguém disse que é de outra forma, então, irmãos, essa pessoa tentou te enganar. Você precisa gastar sua vida em oração, você precisa gastar sua vida jejuando, a fim de que você tenha sensibilidade na presença de Jesus. Você precisa gastar sua vida se debruçando em orar, em jejum, e também ler a Bíblia, ler a palavra. Agora, muitos de nós abandonamos esse lugar e queremos viver experiências inefáveis em Deus. Os discípulos se reuniram em Jerusalém orando e o fogo desceu. Sabe, queridos, homens se reuniram para orar. A história vai dizer que tantos avivamentos, eu anotei aqui, mas eu não vou falar de todos. Avivamento do século II, através, sobretudo, de Agostinho e Tertuliano, em nome do Império, o avivamento das Ilhas Britânicas no século V, através ali de Patrício, e de Columba, da reforma protestante, irmãos, que tanto nós falamos. Homens como Martinho Lutero, João Calvino, pessoas que gastavam a sua vida em oração, que, sabe, queridos, ao orar e ao ler a palavra, descobriram que era necessário acontecer uma reforma. Tantos outros avivamentos, mas sobretudo, irmãos, eu quero destacar aqui o avivamento que eu sempre falo, da Rua Azusa. Podia falar aqui do avivamento puritano, do primeiro grande avivamento, mas da Rua Azusa. A história fala que antes deles se reunirem na Rua Azusa, ali em Los Angeles, eles tinham uns lugares de oração em alguns apartamentos, que eles oravam, eles queimavam pela presença de Deus, até que o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar. Irmãos, a história fala que
muitas vezes os vizinhos chamavam o bombeiro para apagar o fogo. Eles viam de verdade, irmãos, o fogo saindo de dentro daquele local, de dentro daquele galpão. E quando os bombeiros chegavam, não tinha um fogo, chama, não tinha, era o fogo do Espírito Santo. Deus havia se mudado por aquele lugar e transformado as pessoas. Sabe, o avivamento do país de Gales, a história vai dizer, queridos, que pessoas estavam se convertendo no meio da rua. Mas antes do avivamento vir, antes daquelas pessoas, sabe, queridos, se converterem, sabe, um grande avivamento de algo, de conversão, não ter pessoas para ir para a prisão, porque as pessoas não estavam cometendo crime. Antes disso, alguém orou, alguém gastou a vida em oração. E quem vai nos levar a pensar, queridos, que nós queremos viver algo, mas sem oração? Queremos viver algo em Cristo Jesus, queremos ser conhecidos por Ele, conhecidos nos céus e temidos no inferno, queremos, mas não gastamos 10 minutos em oração diária, 5 minutos. Por quê? Porque sempre temos as mesmas desculpas. Eu quero te dizer nessa noite, e eu vim aqui para te dizer isso, irmãos, olha, para de dar desculpa, começa a gastar sua vida com Jesus. Coloque seu celular para despertar mais cedo. O Gregório Beckwood falava que o café é a bebida do crente. Se você gosta de café, tome um café, jogue o sono para longe, gaste a sua vida com Jesus. Você vai ver, irmãos, que a maioria dos problemas que você tem vivido é porque você não ora. Quantos casais que a gente vai aconselhar que às vezes a primeira coisa que eu pergunto, vocês têm orado? Não tem orado. Vocês têm segurado na mão dos outros e orado no rosto e orado. Qual foi a última vez que você orou com o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você fechou a porta do quarto e orou juntamente com o seu cônjuge? A fim de que o inimigo não venha, sabe, querido, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Mas olha, irmãos, gaste a sua vida em oração. Essa é uma palavra que muitas das vezes a gente não ouve um glória a Deus, um aleluia, né? Por quê? Porque é difícil de ouvir, mas não tem problema. Não tem problema se você sair daqui hoje falando assim, meu Deus, o pastor foi pesado, né? O pastor pregou uma palavra pesada de ouvir. Não tem problema, irmãos. Volto a dizer, a gente não tem nenhum problema se as pessoas saírem daqui com raiva do pregador. Você não pode sair daqui com raiva de Deus. Entende? Você tem que sair daqui com o intuito de que eu preciso melhorar mesmo. Eu preciso caminhar, eu preciso me jogar em Jesus, eu preciso conhecer. Você precisa se colocar queimado por Jesus. Gastar sua vida por Ele. Sua prioridade precisa ser Ele. Sua prioridade, você precisa voltar a olhar para Jesus. Senhor, leva-nos ao primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, nós fazíamos de tudo. Subia no monte, descia do monte, rolava, voltava cheio de poeira, cheio de carrapicho, e as brasas acendiam, e isso e aquilo não estava ali. Aí o tempo vai passando, o cara se torna religioso, meu irmão. Cara, eu aqui no monte hoje, não. No monte não. Vou voltar de lá todo sujo. Vou voltar de lá, hoje está fazendo frio. Não, hoje não. O tempo vai passando, as pessoas vão deixando de fazer aquilo que não pode deixar de fazer. Fecha a porta do seu quarto, está lá, Mateus 6. Fecha a porta do seu quarto, fale com Deus, que o seu Pai, no secreto, vai ouvir você e vai te responder, e vai confirmar no seu coração, irmãos, as maiores respostas que eu alcancei, e aqui eu finalizo, da minha caminhada. Foi através da oração. As maiores respostas que você precisa na sua vida vai ser através da oração. Deus, Ele pode te dizer sim, vai, faça isso. Ou Ele pode dizer não, esse não é o que eu tenho para você. Ou Ele pode dizer sim, espera mais um pouco. E a maioria das vezes esse espera mais um pouco é um silêncio. Mas, irmãos, Deus está disponível. Ele está disponível para nós, amém? Ele
precisamos gastar nossa vida em oração. Precisamos viver uma vida com Ele. E olhar para Ele e falar: Senhor, eu quero te conhecer. Amém, queridos? Fique sobre os seus pés. Vamos orar.